Olá, muito bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença aqui nesta sessão especial de hoje. Temos aqui três convidados, que são muito acarinhados aqui dentro da Mudei e para os quais eu agradeço o convite, o terem aceito o convite para estarem aqui. Eu passo já a apresentá-los, deixo só ficar duas notas que é importante antes de começarmos a sessão. A primeira é que ela está a ser gravada, e depois iremos partilhar, com todos os que assistiram e que mostraram interesse em estar aqui presentes hoje. Mas também nas nossas redes sociais, portanto, deixo ficar essa nota. Se não quiserem estar com a vossa câmara, por favor, retirem, está bem? A segunda é que eu sou Ana Teixeira, sou a responsável pela Moldei, e gostaria de vos convidar também, vou passar já a palavra aos nossos convidados, mas gostaria de vos convidar a colocarem questões. Espero que tenham lido o estudo, que tenha sido interessante, tenham feito o download e que tenham achado interessante o estudo. Eu acho que houve ali conclusões muito interessantes. Algumas que nos surpreenderam aqui dentro da Mudei, que levou a muito debate de como é que poderíamos, que desafios é que de facto aqueles números indicam e que oportunidades é que existem para um setor, e portanto achamos por bem fazer esta mesa redonda para os debater. Partilhem as vossas questões que vão tendo, ou que tiveram pela análise do estudo, ou que vão tendo pelas intervenções dos nossos convidados de hoje, porque depois no final nós vamos deixar ficar aqui algum tempo para podermos responder, se não a todas, a algumas dessas questões, porque também é importante termos o ponto de vista de quem nos está a ouvir e a opinião de quem nos está a ouvir. Sem mais demora, passo a introduzir os nossos convidados. Começo pelas senhoras, uma questão de elegância. Portanto, temos a Mónica Nicolau, que é a diretora comercial da April Portugal, que é uma filial do Grupo Segurador Francês April e que é especializada em seguros de vida e seguros de vida associada ao crédito de habitação. Está à frente da área comercial, penso eu, desde 2016, Mónica, mas me corrija-me se eu estiver errada, e tem uma Pronto. carreira na April já, que leva 15 anos, portanto, muita experiência, em contacto com este ramo de vida, com os seguros de vida, com a mediação e a distribuição de seguros. Temos também o Paulo Silva, da Prevoa, Portugal, que é também a sucursal nacional do segurador francês, que também é especializado em seguros para pessoas. A Prevoa Portugal tem uma panóplia alargada de produtos, nomeadamente os seguros de vida ligados ao crédito de habitação e não só, mas também tem seguros de acidentes pessoais, seguros de doenças graves, portanto tem alargada panóplia bastante grande. O Paulo é uma pessoa também com muita experiência na área dos seguros, no setor segurador, com mais de 25 anos, penso eu, dentro da Prevoa, e lidera a estratégia comercial e tem um contacto muito direto diário com o canal de mediação, e contribui muito para o desenvolvimento dessa rede de mediação. E depois temos o Ricardo Neves, que é da Zurique, e que é o diretor de parcerias da Zurique. Tem a responsabilidade por estabelecer parcerias estratégicas, nomeadamente com a mediação e com novos canais de distribuição de seguros, e que também já está na Zurique desde 2006, penso eu, Ricardo, se não estou enganada, e já teve responsabilidades por várias áreas, nomeadamente numa área de underwriting também, portanto, que traz aqui uma experiência nessa perspectiva, até muito aplicada, e vamos ter aqui algumas questões, nomeadamente relativamente às tarifas dos seguros de vida, etc. Portanto, essa experiência também será aqui muito valorizada. Agradeço-vos a todos. Agradeço-vos a todos, a vossa presença, e não querendo estar aqui muito, começo já, se calhar, pela primeira. Como eu estava a dizer, nós fizemos este estudo porque acreditamos que o seguro de vida, nomeadamente na sua componente de previdência e hipotecário também, tem um papel muito importante para a proteção financeira das pessoas individuais e das famílias e também das empresas, que cada vez é mais comum, por exemplo, ser como um benefício, ou às vezes até aos próprios gestores, etc. Portanto, tem um papel muito importante na economia. No entanto, percebemos pela nossa experiência, que já leva 5 anos, que é um produto que muitas vezes não é, ou não é conhecido, ou não é valorizado, pelo consumidor final, e, portanto, mais do que assumirmos, quisemos fazer um estudo do panorama atual do conhecimento sobre o produto seguro de vida, perceber como é que ele é encarado, como é que ele é percebido, quais é que são os desafios que há, para depois podermos, então, com base em dados reais, podermos atuar
se calhar como um todo, para podermos tornar o seguro de vida mais adotado a nível nacional. E, portanto, a minha primeira pergunta, Mónica, vai mesmo para ti, se não te importares. Uma das conclusões do estudo, e penso que isso não foi novidade, digamos assim, é que o seguro de vida continua a ser visto como uma obrigação para o crédito, ou seja, nós sabemos que quando vamos fazer um crédito bancário para compra de para casa, o banco impõe, regra geral, termos também um seguro de vida associado para a proteção do próprio crédito, se algo nos acontecer a nós, enquanto titulares desse crédito. E é muito menos valorizado na componente de proteção financeira familiar. 74% dos inquiridos que dizem ter seguro de vida foi por causa do seguro de vida associado ao crédito de habitação. Sendo que desses 53% é o único motivo, portanto não valorizam completamente o resto da proteção intrínseca que está ao seguro de vida. E por isso, se calhar perguntava-te como é que nós podemos definir a narrativa do seguro de vida, como é que o podemos comunicar de forma diferente para o livrar só desta conotação associada ao crédito de habitação e dar relevância às outras componentes, nomeadamente como uma ferramenta de proteção pessoal e familiar. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer o convite, não é? Não posso deixar de o fazer. Obrigada à Muda e obrigada a ti pelo convite e obrigada a todos os participantes e os que estão presentes. Acho que é de facto muito importante e cada vez mais temos que estar atentos a estes estudos e perceber, porque temos que conhecer o mercado que trabalhamos, temos que conhecer as necessidades dos nossos clientes, e, portanto, é através destas poderosas ferramentas que nós conseguimos realmente perceber o mercado. Há uma coisa importante que eu acho que sempre aconteceu no setor segurador, e isto também tem a ver aqui com um cariz mais jovem, que eu acho que este setor precisa, tem a ver com o facto de haver aqui a Ana Riso, porque é uma conversa que eu frequentemente tenho com a Ana, porque eu acho que de facto há aqui uma separação, não é? Houve durante muito tempo as seguradoras olharam um bocadinho de dentro para fora e hoje em dia tem que ser precisamente ao contrário, não é? Nós temos que olhar primeiro para o mercado e sermos nós a adaptar-nos a este mesmo mercado. Portanto, respondendo aqui à tua questão e tentando ser objetiva, claro que o seguro de vida ele tem que ser entendido aqui em duas formas, de formas diferentes, não é? Portanto, falavas aí bem do seguro de vida associado ao crédito de habitação, que é um seguro que não sendo obrigatório, é um seguro que tem um cariz vinculativo, porque é um colateral que os bancos exigem para a concessão do crédito de habitação, mas até mesmo nesse crédito, e já vou à parte do seguro de vida a risco, até mesmo dentro desse seguro associado a um crédito de habitação, eu acho que ainda existe aqui alguma falta de informação, porque de facto as pessoas querem o seguro porque tem que o banco exige e, portanto, acabam por ir um bocadinho atrás da tarifa, daquela que é mais competitiva, dos prémios, e muitas vezes esquecem-se do quão importante esse seguro é, caso exista alguma fatalidade. Portanto, estamos a falar do bem mais precioso que as pessoas têm, não é? Portanto, a compra de uma casa é sempre um bem valioso e, portanto, muitas vezes, até mesmo na escolha das coberturas, eu acho que ainda há aqui um caminho a percorrer nessa informação das pessoas. Cada vez mais, acho que, e também é importante referir isso, as pessoas procuram informação, o cliente é mais informado, um cliente mais exigente do que era aqui há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar nesta área, sem dúvida. Hoje em dia o cliente já vai ter connosco, já conhece as coberturas, mas ainda assim acho que há um papel ainda do nosso lado de formar e de capacitar as pessoas de ferramentas e de comunicação para que percebam de facto aquilo que estão a subscrever, ok? No caso do seguro de vida risco ou previdência, como quiserem assim dizer, portanto, o seguro que não está associado a um crédito de habitação, aqui sem dúvida acho que há um caminho muito, muito grande a percorrer, porque e começa tudo na base. Eu acho que começa tudo, na minha opinião, na falta de formação, na falta de conhecimento, e quando eu estou a falar, não é só na questão do setor. Estou a falar mais atrás, portanto, isto já vem do tempo da escola. Nós hoje em dia falamos com qualquer miúdo que tem 20 anos, e eu já estou a ir aos 20 anos, portanto nem vou mais a uma geração abaixo.
e não sabem sequer o que é um seguro, para que serve um seguro, quanto mais o que é um seguro de vida, para que serve, o que é que protege, em que situações protege. E, portanto, eu acho que o problema está sempre aqui na base, está na falta de formação, está na falta de conhecimento na base da importância deste seguro. E depois, claro, mais tarde, com o papel importante que as seguradoras têm aqui de esclarecimento, de utilizar uma comunicação cada vez mais clara, mais objetiva, mais acessível a todos e mais importante que tudo, Ana, na minha opinião, tem a ver um bocadinho aqui com a falta de segmentação que existe neste setor e concretamente na venda deste produto. Ou seja, eu não posso vender um produto de vida igual para todas as pessoas, porque todas as pessoas não são iguais, não têm as mesmas necessidades, não estão nos mesmos ciclos de vida, não têm as mesmas condições financeiras. Portanto, se assim o é, eu tenho que aprender a segmentar, eu tenho que fazer uma venda de soluções, não uma venda de produtos que estão fechados, que estão tarifados. Portanto, eu acho que passa por aí essa mudança de mentalidade que tem que ser feita e que cabe-nos a nós todos, portanto, não estar aqui a vender o que existe, no fundo, em prateleira, mas desenvolver soluções que estejam de acordo com as necessidades, que estejam segmentadas, que utilizem uma comunicação acessível a todos. Eu acho que isso é a parte mais importante. Muito mais, e essa é a base. Depois vamos Hum. trabalhar a necessidade do cliente, não é claro? Acho que tocaste aí em dois pontos que o próprio estudo revela. Isso. Que é a falta de. O estudo revela que um em cada cinco pessoas tem um seguro de vida, mas não sabe o que é que o seguro de vida tem, ok? Uhum, E isso foi daqueles números, nós até temos usado bastante isso, porque isso foi daqueles números que me surpreendeu. Como é que alguém pode estar a pagar todos os meses por uhum, alguma coisa é mesmo só porque é obrigada, quase, não é? claro. Porque senão. Mas pronto, como é que nós, mesmo quando é obrigatório, ou é exigido, não é? Uhum. Contratualmente, é mais se calhar esse o termo que tu usaste, como é que se consegue, como é que se consegue depois até explicar os benefícios? Ok, estão-te a obrigar, estão-te a exigir, mas é para o teu próprio bem, não é? Em algumas Uhum. situações. E depois tocaste aí na parte da segmentação. O próprio estudo revela é interessante porque, quer dizer, eu acho que quem trabalha na mediação, se calhar, já tinha essa sensibilidade, mas os números também o comprovam, que é, não há, a size does not fit all, não é? Portanto, quer dizer, os trabalhadores por conta própria, trabalhadores contra o trem, há uma clara diferença. Famílias com filhos, sem filhos, a composição do agregado familiar, o facto de ter menor ou maior poder de compra. Portanto, não podemos, se calhar o que nos leva, e se calhar agora até endereço ao Paulo na próxima pergunta, encadeando aqui, é como é que nós podemos, enquanto distribuidores, não é? Porque quem está na frente do terreno, como é que conseguimos comunicar para segmentos diferentes? Como é que temos que moldar a nossa comunicação, a nossa forma de falar, para que seja percebida por um público tão diferente, não é? E que tem necessidades tão diferentes e que encara o seguro de vida de forma diferente. Paulo, portanto, se calhar interessava a pergunta, como é que quem distribui ou quem vende seguros pode criar uma comunicação orientada para o público que tem à frente, que é diverso, e como é que ao mesmo tempo consegue também educar para esta importância do seguro de vida, que vai para além às vezes do que nos exigem, não é? Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Ana, pelo convite em torno de um tema que me é, ou que nos é muito caro aqui na Portugal, na medida em que a nossa atividade principal são os seguros de vida. Em relação à sua questão, e isto toca muito no que respeita aos conhecimentos, à literacia financeira, ou se quisermos, à literacia em relação aos seguros, a primeira questão é que os seguros envolvem um conjunto de mitos. Os seguros são complexos, os seguros são caros, os seguros são para outras situações, enfim. E são mitos que temos que dirimir, temos que tratar, não são bem objeções, são muitas vezes são esses mitos que as pessoas trazem com elas.
Ter literacia, ter conhecimento é importante e no que diz respeito aos seguros, é importante que as pessoas percebam que o seguro está ligado à vida real de cada um, seja de um jovem, seja de um sénior, seja de um empreendedor, seja lá de quem for, um pai, um filho, seja o que for. O seguro está ligado à vida real das pessoas. O seguro tem um valor. E muitas vezes, mais do que nos preocuparmos que as pessoas dominem o jargão dos seguros, isto é para juristas, isto é para profissionais de seguros, o que é importante é que as pessoas entendam o seguro. E o seguro, muita coisa se diz, as próprias condições gerais dos seguros, vem lá coberturas, cobres, exclusões, e isso não é facilmente compreendido pelas pessoas que não trabalham na indústria seguradora, e afasta pelas pessoas, porque são não sei quantas páginas, e isso não torna o seguro atrativo. Agora, enquanto profissionais, e respondendo à sua questão, nós temos todo um trabalho a fazer no sentido de explicar às pessoas que o seguro não é mais nem menos do que uma proteção. Sendo seguro de vida, ele vai proteger eventualmente um conjunto de planos que eu tenho. Imagino que o meu plano principal, com 35 ou 40 anos, é assegurar a formação, os estudos dos meus filhos, ou é assegurar a minha empresa, porque sou empresário e tenho não sei quantos funcionários e etc, etc. Ou seja, o seguro, no fundo, é o meu plano B para que eu possa assegurar e me possa focar no meu plano A. E é isso que os clientes precisam perceber. Os clientes têm que saber que, de facto, o seguro não cobre danos, mas protege. O que é realmente uma mudança e uma percepção em relação ao seguro, nomeadamente o seguro de vida, é isso que acontece, é isso que deve ser transmitido e nós, profissionais de seguros, devemos focar no cliente, no sentido de perceber as suas motivações, as suas aspirações, enfim, os seus padrões de vida, para podermos dar uma resposta ao cliente no sentido de ele perceber o valor real do seguro. O seguro vai dar, eventualmente, conforto, o seguro vai dar, eventualmente, tal paz de espírito que falávamos ontem, o seguro há de dar também às pessoas o que eu costumo dizer, asas, ou se quisermos, a possibilidade de fazer algo. A possibilidade. Por exemplo, estava a Mónica a falar da casa, o seguro possibilita uma compra da casa. O banco não abdica dessa garantia. Podemos sempre discutir a obrigatoriedade do seguro, porque isso é uma discussão que já tem vários anos, mas é verdade que o seguro permite que eu seja audacioso, que eu seja arrojado, para, enfim, poder levar avante um conjunto de planos ou um conjunto de sonhos que eu tenho. E isso é preciso explicar ao cliente, de facto, que o seguro não cobre os danos. É sempre danos corporais, por aí fora, mas o que os seguros fazem é proteger os meus bens, proteger-me financeiramente, proteger a minha família, enfim, tudo isso, digamos, que ainda que as pessoas não percebem. Eu tenho dois filhos, eu trabalho em seguros há mais de 25 anos, e eles ainda têm dificuldade, já são adultos, mas também não se interessam muito pelo assunto, não sabem que tem alguma coisa lá para protegê-los, que é uma apólice de seguro, mas de facto, quando eu falo de seguro, já vens tu com uma conversa que é uma seca. Pronto, ok, tudo bem. Que é seca, tento arranjar umas analogias com outras coisas e tal, mas pronto, é assim que as coisas são. Mas começam a perceber agora a literacia financeira, de facto, e também que diz, isso está correto. É preocupante quando temos jovens que, por exemplo, não sabem o que é inflação. Quando se fala, por exemplo, em juros, não sabem o que é um juro composto, sabem um pouco o que é rentabilidade, sabem o que rendeu, mas quando se fala em juros compostos, o dinheiro fica lá, e etc, etc, ou, por exemplo, um plano de amortizações, eles isso não dominam. E isso tem que ser um esforço feito logo ao nível escolar, ao nível dos primeiros anos de escola, porque isso é importante para que as pessoas possam tomar decisões que podem ter impacto, se as pessoas não tiverem conhecimento, na sua vida futura. As pessoas podem ser burladas, podem ser orientadas, ou elas próprias podem ser auto-orientadas para opções que não são as mais adequadas. Pronto, eu penso que não passei os meus 5 minutos, Ana. Não, obrigada, Paulo. Ricardo, se calhar
continuando neste tema da literacia e daquele facto, de facto, de 1 em 5 pessoas não conhecerem as coberturas que o seguro tem, foi uma pergunta muito clara que nós fizemos do seguro, o que é que cobre? E 1 em cada 5 disseram, eu não sei. E o que nós também reparamos é que o estudo indica que há uma diferença entre o canal de distribuição em que o seguro foi contratado, não é? Eu acho que de forma intuitiva, se calhar quando alguém nos exige fazer alguma coisa, nós se calhar também temos menos curiosidade em saber o que é que essa coisa é, não é? Digo eu, estou a presumir. Portanto, existe de facto uma diferença entre o canal de contratação, nomeadamente no conhecimento do seguro de vida e até na própria satisfação também, foi outro dado que apareceu, na satisfação que tem com o preço que está a pagar pelo seguro de vida. Aliás, o Paulo estava a falar e muito bem dos mitos do seguro de vida. O seguro de vida é caro. O que é verdade é que o estudo indica que quem tem seguro de vida, a maior parte das pessoas está satisfeita com o preço que paga, não é? Portanto, também como é que a minha pergunta para ti, se calhar, usando estes dois, parte do conhecimento e da satisfação, é como é que nós conseguimos explicar, do teu ponto de vista, da experiência da Zurique e da tua experiência nesta área, como é que nós podemos explicar, e pensando que a Zurique também trabalha com vários tipos de canais, também um bocadinho pensando nisso, se calhar tem experiência nesse sentido, como é que nós podemos explicar que exista desconhecimento de quem, do que é que o seguro cobre quando se está a pagar todos os meses, o que é que tu achas que pode ser, e depois como é que nós, como um todo, porque eu acho que esta percepção sendo este desconhecimento, esta percepção negativa, acaba por nos afetar a todos, como um todo no setor. Como é que nós, em termos colaborativos, também podemos ajudar a colmatar este desconhecimento, mesmo para quem tem seguro? Sim, sim. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, portanto, a Mónica e o Paulo. Ana, agradecer à Amuda e agradecer-te a ti este Nada. convite e a oportunidade de falarmos aqui um bocadinho sobre esta temática, que é de facto uma temática muito relevante e muito preocupante. Dar-vos os parabéns pela elaboração do estudo, porque de facto é este tipo de iniciativas que nos ajuda a traçar aqui um diagnóstico mais fiel daquilo que é a nossa realidade e com isso nós também podermos tomar iniciativas e ações mais acertadas. Obrigada. Respondendo à questão, há de facto diferenças, há aqui um desconhecimento que é por parte dos clientes que é preocupante, quer dizer, enfim, a Mónica e o Paulo já falaram um bocadinho disso, quer dizer, o tema da literacia financeira e da falta de planeamento de médio e longo prazo, planeamento financeiro, portanto, das famílias, é um tema dramático, quer dizer, se nós nos compararmos com outras realidades de outros países, há aqui assimetrias brutais, não só relativamente ao seguro de vida, mas em tudo aquilo que é a penetração e a densidade de produto dentro das famílias. Uhum. Portanto, há uma orientação muito grande, há uma orientação muito grande, quer de empresas, quer de famílias, para os seguros obrigatórios. Portanto, vem um seguro único e exclusivamente como uma obrigação e, portanto, não como uma ferramenta de mitigação de risco e de proteção. E eu acho que esse é o ponto crítico, ou seja, há aqui um trabalho de fundo que eu diria que está a ser feito já há alguns anos para cá. Nos últimos anos eu acho que temos que também reconhecer houve uma melhoria muito grande, mas que ainda assim estamos muito aquém daquilo que seria o patamar e o nível, eu diria, até para cumprirmos serviços mínimos. Porque há de facto essa visão de que os seguros são feitos pura e simplesmente para cumprir com obrigatoriedades e não dentro de uma lógica de planeamento financeiro e de proteção, quer das empresas, quer das famílias. Referias em termos de canais, sim, quer dizer, eu percebo que quem vá proativamente à procura de alguma coisa, portanto, essa pessoa à partida está mais informada e, portanto, fez um trabalho de casa que o ajuda a compreender e conhecer melhor aquilo que está a comprar, sim. Portanto, quando isso acontece num enquadramento de crédito à habitação, e todos nós, se calhar, provavelmente passamos por essa experiência a nível pessoal, quer dizer, o foco está em fazer o crédito e em fazer a escritura e, portanto, e o seguro ali está sempre num segundo plano.
Uh, mas o ponto crítico, e não fugindo à tua pergunta, portanto, há aí uma grande diferença, mas a questão de facto para mim é o tema do seguro obrigatório, de nós desmistificarmos isto e invertermos claramente aquele que é o driver da aquisição do seguro, que não por obrigação, mas dentro de uma lógica de planeamento financeiro, de uma lógica de mitigação de riscos. E é esse trabalho de fundo que tem que continuar a ser feito por todos os stakeholders e intervenientes aqui na indústria, não é? A indústria de seguradora é uma indústria que eu diria das mais nobres que existe, face ao papel social e económico que traz. Tem sido feito um trabalho muito grande nos últimos anos, mas há que continuar a trabalhar e há que ir às bases, como o Paulo referia há pouco, quer dizer, é dramático, quer dizer, isto é um tema que começa a ser discutido se as crianças na escola não deviam ter já alguma formação do ponto de vista económico e de finanças que as ajude no dia a dia até ter aqui uma noção mais prática das coisas, não é? Quer dizer, o que é uma taxa de juros, o que é um empréstimo, o que é inflação, quer dizer, a tomar decisões e a fazer o seu planeamento financeiro de longo prazo. Portanto, isso é uma coisa que neste momento não existe e eu diria que provavelmente se calhar ainda está longe de vermos isso uma realidade, mas as coisas começam exatamente na base, não é? Sim. Porque isto passa por uma transformação cultural e portanto temos que começar a trabalhar de raiz na base para fomentar isso. Sim, eu acho que é importante, de forma alguma, que, por exemplo, essa é a minha opinião, eu acho que o facto de quando nós vamos fazer um crédito de habitação, apesar de ser exigido, nos obrigarem a fazer um seguro de vida, é uma proteção que, apesar de ser exigida, é muito boa para quem está a fazer o crédito de habitação. Porque se pensarmos que a maior parte, dos agregados familiares em Portugal, das pessoas em Portugal, o maior ativo que têm a casa, é importante protegerem essa casa, não é? Para garantir que ela fica e que é paga, etc. Portanto, em momento algum, acho que se deve deixar de ter quase essa obrigatoriedade, não é? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é uma proteção para quem faz o crédito. Eu concordo contigo, é que nós depois devemos conseguir explicar que faz parte de um planeamento financeiro e de uma proteção financeira a médio e longo prazo, não é? Eu acho que é por aí, que é importante. Isso se calhar leva-me à próxima pergunta também, Mónica. Se calhar, pensando que quem faz um seguro de vida, está, quer dizer, quem compra um crédito com 30 anos ou 40 anos, está a pensar que vai viver até aos 70, aos 80, aos 90, não é? Portanto, e uma das questões e portanto faz um seguro para o médio e longo prazo, para ele não ser usado já, não é? Pronto. Como é que uma das questões que fizemos no estudo foi deixamos uma pergunta aberta: que comentários é que gostavas de dizer sobre seguro de vida ou comentário geral? E o que é engraçado ou foi interessante perceber que muitos dos comentários foi numa perspectiva de desconfiança por parte dos consumidores quanto ao pagamento por parte das seguradoras dos sinistros. E se pensarmos que quem faz um seguro de vida hoje, que pode ser usado daqui a 20 anos, este fator de confiança é muito importante, não é? Porque estamos a pagar durante 20 anos todos os meses. E, portanto, queremos ter a garantia que quando nós cá não estivermos, se for o caso de morte, o uso do seguro de vida, que ele de facto é pago, não é? Eu acho que isto é mais uma percepção do que a realidade. Que para quem trabalha, que as seguradoras não estão ativamente a não querer pagar. Essa é a minha percepção. Mas como é que nós podemos... Mas o que interessa é o que o consumidor percebe, não é? Às vezes o que é e o que se é percebido pode não ser exatamente igual. Como é que nós conseguimos... no fundo, desmistificar um bocadinho isto como setor, para ajudar a criar aqui alguma confiança, alguma percepção positiva, deste ponto de vista. É melhoria de processos, é comunicação, alguma sugestão ou alguma ideia que tu achas que possa ser feito para melhorar aqui um bocadinho esta percepção? Sim, Ana, eu acho, claro que essa conclusão do estudo, eu acho que é um bocadinho aquilo que todos nós sabemos, mas na verdade e na prática nada é feito nesse sentido. Ou seja, quando nós estamos aqui todos a falar dos produtos, das necessidades dos clientes, mas há algo mais importante ainda que tem a ver com esta falta de confiança e credibilidade até
e peço desculpa pelo termo ser um bocadinho forte, mas estes dois sentimentos que no fundo o consumidor tem pelo setor segurador. Portanto, é comum nós ouvirmos eh, o cliente dizer que, pois, mas as seguradoras na hora de pagar o sinistro não estão lá, não é? É um bocadinho aquela ideologia, aquela ideia pré-concebida que infelizmente o consumidor tem. Mas eu acho que aqui parte muito também de uma ação que tem que ser feita do nosso lado e que vem também pegando até. Naquilo que foi falado anteriormente, do cliente não saber aquilo que tem, adquirir um Exato. seguro sem saber para que serve, quando é que tem que utilizar. Eu acho que isto aqui tem a ver com, no fundo, o facto de nós termos que cada vez mais adotar esta postura transparente, centrada no cliente, e pode passar, e sendo muito prática, por exemplo, o nosso grupo em França, adota uma estratégia que eu acho interessante, que é uma estratégia que eles chamam de resell, ou seja, depois do momento da venda estar fechada e aquele momento em que o cliente só quer assinar os papéis, fazer o seguro e nem sequer está a ouvir quais são as condições todas, as exclusões. Portanto, se calhar retém ali algumas coisas, mas muitas vezes retém, ok, isto é para proteger o quê e quanto é que custa, não é? Pronto, basicamente são estes os focos. Infelizmente. E se calhar, numa fase posterior em que o cliente já adquiriu, em que o cliente está a pagar e está a sentir que está a consumir, no fundo, aquele produto, então para que é que isto serve? Até quando é que isto vai? Quando é que terminam as minhas coberturas? Quando é que eu posso utilizar? Em que circunstâncias é que eu posso utilizar? Se me acontecer alguma coisa, quando é que eu devo comunicar? Porque talvez nem toda a gente tenha esta noção, mas, por exemplo, até mesmo nós no seguro de vida crédito, ainda existe uma percentagem e algo relevante, pessoas que têm este produto e que nem sequer participam do sinistro, porque se calhar nem sabiam o que tinham ou para que é que servia. E, portanto, eu acho que numa fase, e tanto que se fala hoje em dia dos pontos de contacto com o cliente, não é? Das oportunidades, e aqui não é um papel só que têm que ser as seguradoras a fazer. Os próprios canais de distribuição, os nossos mediadores, os nossos parceiros, também é algo que o podem fazer. Portanto, é garantir, no fundo, neste pós-venda, que há um segundo ponto de contacto com o cliente, em que eu não estive só interessada em vender, mas agora eu estou interessada em comunicar, em perguntar ao cliente. Mas já teve a oportunidade de ler as condições gerais, as condições particulares? Surgiu alguma dúvida? Tem alguma questão que me queira colocar? Eu acho que se calhar nesta fase, não é? Nós estamos muito mais quando se fala em transparência, em estarmos centrados no cliente, em reconstruir a confiança com o cliente, essa confiança, uma vez mais, e aqui falámos, tanto o Paulo como o Ricardo falaram dessas questões da base, não é? Portanto, vem tudo desta base e, portanto, a base também começa aqui, começa neste pós-venda, eu estar preocupada com o meu cliente, se ele percebeu efetivamente aquilo que contratou e se tem alguma dúvida, não é? Portanto, eu estou a proteger os meus consultores, eu estou a proteger, no fundo, o cliente, porque se acontecer um sinistro, este cliente eu tenho a garantia que estava informado, não é? Estou a entregar serviço ao cliente e estou a ter mais um ponto de contacto com ele. Portanto, eu acho que fica aqui uma ideia que eu Isso acho que é é, interessante. isso por acaso é um ponto super interessante do meu ponto de vista, porque geralmente nós estamos sempre a pensar como é que conseguimos informar e explicar para conseguir vender, não é? Mas esquecemos que Mas muitas vezes esquecemos que falta o muitas pós. vezes a venda acontece porque é exigido ou porque há ali um momento em que a pessoa diz que sim, e depois esquecemos de continuar a comunicar. E neste produto ainda é mais relevante, não é? Isso é muito interessante. Ainda Sobretudo, mais porque é de médio e longo prazo. exatamente. E sobretudo nós só temos os nossos pontos de contacto com o cliente, no fundo, são três, não é? É na contratação, na Exato. renovação e no sinistro. Mas se calhar está na altura de criar outros pontos de contacto com o cliente, de forma a que se vá mantendo o cliente informado e até mesmo tentando perceber se a situação atual do cliente é exatamente a mesma. Até podem ter acontecido outras circunstâncias na vida deste mesmo cliente, e isso até pode criar algumas estratégias de retenção, de fidelização deste mesmo cliente que pode estar a enfrentar, por exemplo, uma outra situação, ou que a necessidade de um seguro de vida que ele contratou neste momento, por exemplo, até seria necessário ter um capital maior porque entretanto nasceu de um segundo filho, por exemplo.
Acho que Sim, temos e que eu acho que refletir sobre isso. esse contacto regular também mostra empatia e interesse. Ou seja, não tiveram só interesse em mim até eu conseguir fechar o contrato, mas mantêm Exatamente. esse interesse, essa relação comigo. Eu acho que acho que sim, de facto é algo que se calhar é menos feito. Que pode fazer a diferença até mesmo para as pessoas que não conhecem e que têm que passar a conhecer porque estão a pagar, não é? Portanto, acho que faz todo sentido. O Paulo, se calhar leva-me a uma questão para si agora, que é também com este tema de como é que que outras estratégias é que nós podemos ter para criar esta confiança no setor e dar importância, porque tem um papel nobre, como o Ricardo estava a dizer, de proteção, não é? E tem este espírito mutualista e social, não é? Que acaba por ser um bocado. Eh, As seguradoras, por aquilo que eu fui investigar, nós não somos seguradoras, mas são obrigadas todos os anos, presumo eu, ou com alguma regularidade, a participar à ESF, os pedidos de ativação de seguro que tiveram e quanto tempo é que foi. Existem esses dados e se sim, faria sentido criarmos aqui alguma forma de os partilhar de uma forma amigável com o consumidor final, para ele próprio perceber, ok, não, mas eles pagaram este conjunto de indenizações ao longo deste período, quer dizer, criar aqui, porque às vezes os números também têm força, não é? Como sabemos. E depois pode-se criar ali conteúdos e formas de comunicar simples e que as pessoas entendam. Existe essa obrigatoriedade de reportar esses dados à ESF, sim, e se existiria aqui alguma forma de os comunicarmos, se é que ainda não é feita, pelo menos de uma forma amigável ao consumidor final. Ok, E será que obrigado. faz sentido, não é? Pois, Também pode não fazer sentido. eu percebi que andamos muito em torno da confiança. Eu queria aproveitar para dar alguns dados em relação à confiança. Aliás, o seu estudo também toca nisso, Ana, o vosso estudo tem a ver com a confiança. O setor segurador, de há alguns anos para cá, e de uma forma muito consistente, lidera, digo bem, lidera o ranking das instituições financeiras, em termos de nível de confiança. O que é que contribuiu para chegarmos a este ponto? Não era assim, talvez há 20 ou 25 anos. Enfim, éramos um pouco os patinhos feios, a banca tinha esse lugar de líder, e fomos conquistando. Mas o que é que contribuiu? Olha, desde logo, e numa área que todos nós bem conhecemos, que é nos seguros automóveis, com a indemnização direta assegurada, o funcionamento hoje, a paritagem isenta, da forma como é feita, tudo isso elevou de forma significativa o grau de satisfação, ou pelo menos o grau de confiança em relação às seguradoras. Temos, muito recentemente, e com esta procura cada vez mais significativa ao nível do seguro-saúde, o funcionamento do seguro-saúde, seja com participação, seja por reembolso, mas quem tem seguro-saúde desloca-se hoje a um hospital privado e sabe perfeitamente como é que as coisas vão funcionar. É lógico que os seguros têm hoje que fazer um trabalho no sentido de conquistar, sair um pouco dos lugares comuns e conquistar mais e mais e mais confiança. Mas as objeções que existiam no passado, que o seguro, depois na hora da verdade, não paga, já se dirimiram ao longo destes anos. As pessoas têm experiências positivas e as pessoas que não têm experiências positivas com os seguros, muitas vezes não o têm por culpa própria, ou porque o seguro é inadequado, eventualmente também quem vendeu o seguro, quem apresentou o seguro, não fez o trabalho que devia ter sido feito, mas na maioria dos casos as pessoas não têm uma má experiência com o seguro. E muitas vezes, e aqui é que é uma área também de trabalho que os seguradores estão a investir bastante, que é a área da fraude ou da burla. Uhum. Ou seja, quando há tentativas, quando há fraude, nos seguros quem paga são os segurados que fazem as coisas de uma forma correta, com ética, etc, etc. Ou seja, depois o prémio vai sofrer consequências dessa fraude. E os seguradores, por vezes, demoram um pouco mais, porque sabem perfeitamente que há situações de fraude e de burla aos seguros que são utilizadas, infelizmente, por algumas pessoas. Mas estamos a proteger, estamos a encontrar, e a tecnologia tem ajudado a encontrar soluções para estas questões. Agora, o que é que nós podemos fazer? Eu penso que o melhor testemunho
Em relação ao funcionamento e no momento de verdade, porque é aí que nós assumimos toda a nossa promessa, que está numa apólice ou umas condições particulares, e quando há um sinistro. Quando há um sinistro. E aí somos confrontados, se somos ou não somos capazes de corresponder às expectativas que foram criadas, de corresponder ao que está redigido no documento, e aí somos confrontados logo pelo segurado e também pela mediação, pelos mediadores. E o melhor testemunho são os mediadores. Os mediadores optam, muitas vezes, por colocar seguros em determinadas seguradoras, porque sabem que aquela seguradora, numa situação que já viveram, conseguem resolver uma questão de um sinistro de uma forma adequada. O que se pretende aqui, e o que eu quero dizer, é o seguinte: os seguros funcionam e funcionam bem. Nós devolvemos, e tem sido este mais ou menos o valor ao longo dos últimos anos, cerca de 100%, 98%, cerca de 100% dos prémios dos tomadores devolvemos à sociedade. Devolvemos cerca de 70% ou 75%, estes dados são públicos, 70% ou 75% através de sinistros e provisões para pagamentos futuros. Temos responsabilidades e temos que aprovisionar essas responsabilidades. E depois os restantes são comissões, são salários, há remuneração também para os acionistas quando se coloca essa situação, mas depois são os impostos. Os impostos são pesados e hoje vinha o INEM, que foram cerca de 170 milhões de dólares que foram alocados ao INAMO, foram transferidos para o INAMO. Ou seja, os seguros, e quando eu falo que 75% dos prémios segurados vão para pagar sinistros, vida e não vida, bem como a provisionar pagamentos futuros, significa que nós estamos a pagar sinistros. Isto tem que chegar ao cliente. Como é que pode chegar? A ASF também publica, a APS também publica. Eventualmente, nós, profissionais de seguros, temos que buscar essa informação, trabalhá-la, pô-la de uma forma simples e mostrar ao cliente que não, quer dizer, a pólice cobra e o que está coberto é fácil de identificar e é isso que tem que ser dito. Eu creio que a Mónica queria dizer isto também, que é isto. Isto é o modo como funciona a sua pólice, tem isto, tem aquilo, doenças, acidentes e por aí fora, mas atenção, meu caro amigo, nestes casos, que nós chamamos de exclusões, a sua apólice não vai funcionar. É por aí que as coisas devem ser feitas. Eu penso que hoje as pessoas têm bastante confiança no setor segurador e estes estudos que analisam o grau de confiança têm vindo a demonstrar. Não significa que não devemos continuar a melhorar a confiança, pelo menos cativar as pessoas através do nível de confiança que seja patenteado através de fazermos no dia a dia, pagamento de sinistros, por exemplo. Obrigada, Paulo. É interessante. Sim, eu acho que a ideia que nós temos é que existem esses dados, não é? Agora temos é que também, como distribuidores, e tentar perceber um bocadinho como é que os podemos usar para reafirmar essa confiança, não é? E demonstrá-lo de uma forma amigável. Ricardo, se calhar passava para ti então com uma pergunta. Eu lembro-me, por exemplo, quando no meu tempo que eu estive lá fora, no Reino Unido, uma das coisas que nós fizemos e que teve muito impacto foi exatamente, era um processo de subscrição digital, o seguro de vida, naturalmente. Uma das coisas que nós fizemos foi exatamente criar quase um selo de confiança, em que cada seguradora, com uma métrica standard, nos dizia o pagamento de quantas indenizações tinha pago, que tempo de processo demorava o tempo dentro a entrar. E, portanto, isso teve um impacto imediato e muito significativo na venda de seguros de vida, ou seja, pessoas que pesquisavam e que depois acabavam por comprar. Portanto, essa transparência, porque esta questão de confiança no pagamento das ações de seguro de vida não é uma coisa só de Portugal, eu acho que por todo lado acontece isso. E na altura tomamos esta iniciativa de perguntar aos parceiros com quem trabalhávamos uma métrica e que publicávamos essa métrica, e isso teve um impacto muito grande na taxa de conversão. Achas que seria possível, pensando que estás nestes novos canais de distribuição, como é que achas que faria sentido fazer alguma coisa do género em Portugal? Achas que teria algum impacto? Achas que seria possível fazer? Qual é que seria a tua opinião? Como é que nós podíamos, se calhar, em conjunto, criar aqui alguma coisa que nos permita também, de uma forma muito tangível, dar uma visualização
disto que o Paulo estava a dizer, que já existem muitos pagamentos, quer dizer, já existem informação e dados que permitem corroborar esta confiança no setor Uhum. segurador. Sim, sim. Ana, a tua pergunta eu acho que tocaste no ponto crítico, que é a tangibilidade de fazer passar esta mensagem de uma forma transparente para o consumidor, porque, só voltando atrás, quer dizer, do ponto de vista de confiança no setor, eu acho que, quer dizer, e o Paulo deu aqui alguns indicadores, quer dizer, eh, nós passamos por duas crises financeiras nos últimos anos que abalaram o setor bancário e a indústria seguradora manteve-se sólida, quer dizer, estou a falar no caso da Zurique é uma empresa que tem mais de 100 anos, quer dizer, e portanto não houve, estas crises financeiras não abalaram, portanto as empresas, o setor segurador, as empresas estavam devidamente capitalizadas e estavam em condições de cumprir as suas responsabilidades, quer dizer, e nós vemos inclusivamente, quer dizer, com o que aconteceu o ano passado na Califórnia, ou mais recentemente ainda que as tempestades em Portugal, quer dizer, as seguradoras respondem e eu acho do ponto de vista prático isso é uma falsa questão. O que acontece é que muitas vezes o foco é colocado numa ou outra situação que possa acontecer de forma negativa, onde, conforme o Paulo dizia, o seguro não é pago muitas vezes porque é feita uma correta contratação, portanto, e não responde necessariamente àquilo que eram as necessidades ou as características daquele cliente. E, portanto, essas situações acabam por ter mais eco do que, de facto, as situações positivas, que são muito mais e têm uma escala muito maior, onde, de facto, a indústria seguradora exerce efetivamente o seu papel e, em situações dramáticas, está ao lado e acaba, quer de empresas, quer de famílias, e acaba por de facto, ser aqui uma ajuda crítica em situações dramáticas para os clientes. Mas não é dada ou ainda não é feita a devida comunicação positiva junto dos clientes. Portanto, esta mensagem não passa de uma forma efetiva e transparente. Portanto, respondendo à tua questão, sim, quer dizer, há que olhar para outros mercados, há que olhar para outras realidades, perceber esse tipo de comunicações, e tu deste um bom exemplo, e com resultados efetivos, conforme nos dizia, de comunicações que são feitas de forma a trazer mais confiança ao cliente, e a tornar essa mensagem mais efetiva e mais simples, quer dizer. Eu às vezes até falo, quer dizer, a própria linguagem. Deste um exemplo, desculpa lá, antes de ir aqui. No caso do Reino Unido, nós temos assistido em Portugal a uma profissionalização muito grande da distribuição. Há aqui também, do ponto de vista de canais, nós claramente sentimos que o cliente, também como já foi dito há pouco, o cliente, neste momento, do ponto de vista de conhecimentos e de literacia financeira, está muito mais habilitado, tem muito mais sentido crítico e, portanto, já sente à vontade para ele diretamente ir à procura e consultar e comprar. Há também, do ponto de vista da mediação, tem havido também uma grande profissionalização do setor da mediação, mas, quer dizer, nós olhamos para a Inglaterra e para o Reino Unido e há a tal figura do financial advisor, quer dizer, até é um conceito mais lato e muito mais abrangente do que aquilo que é única e exclusivamente o mediador ou profissional de seguros, não é? Portanto, é o Sim, consultor financeiro, não é? está Portanto, muito mais enquadrado nesta perspectiva de planeamento claro, financeiro, exato, porque exato, toca várias vertentes da exato. vida financeira das pessoas, não só, ou seja, o seguro é visto como parte desse composto financeiro, não é? E eu acho que é esse o caminho que temos de trilhar também cá, porque objetivamente, quer dizer, há uma série de seguros, e o automóvel é um deles, onde pá, qualquer pessoa já consegue subscrever um seguro automóvel, e, portanto, onde a intervenção do intermediário, pelo menos no momento da venda, como é óbvio, depois há fases subsequentes, há tal fase de aconselhamento e de acompanhamento, e até no limite do processo de regularização de sinistros, mas onde o processo de contratação hoje em dia é muito simples e muito óbvio, e, portanto, onde no limite aí e temos assistido a essa transformação no mercado, o cliente já no limite já não reconhece tanto valor acrescentado aqui ao intermediário, mas há depois sim, na parte do vida-risco, dos financeiros e de seguros mais complexos, onde esta figura do tal financial advisor, que já existe, tem um papel crítico no aconselhamento ao cliente, não é? E portanto, porque há objetivamente situações complicadas e o cliente não é obrigado a conhecer tudo, e há que ter alguém profissional que o saiba aconselhar. E, portanto, mas recentrando novamente na tua questão, quer dizer,
eu acho que ainda há um trabalho muito grande a fazer, eh, em dar eco a tudo aquilo que é, e deste um bom exemplo, em dar eco em tudo aquilo de positivo que acontece e é feito pela indústria seguradora, porque infelizmente muitas vezes nós até em termos de comunicação social, quer dizer, percebemos que às vezes só vêm a público situações que são negativas, não é? Quer dizer, mas ouvimos falar, quer dizer, eu vejo com algum choque, né? As últimas intempéries que existiram em Portugal, quer dizer, houve meia dúzia de canais televisivos que de facto chamaram pessoas do setor para falar um bocadinho sobre o tema. Epá, mas de resto, quer dizer, não se fala da importância do papel segurador neste tipo de situações, não é? Quer dizer, pronto, e no caso do Vida, ainda mais crítico é que não se fala, quer dizer, eu dou muitas vezes este exemplo, quer dizer, as pessoas contratam um crédito de habitação, uh, portanto, pura e exclusivamente como colateral, como a Mónica dizia, portanto, para o financiamento. E muitas vezes as pessoas, quer dizer, vão amortizando ao longo dos anos, vão amortizando o empréstimo. Se calhar chega a uma fase da vida onde, felizmente, já só devem 70 ou 80 mil, não interessa. Quer dizer, mas depois têm 2 ou 3 filhos. Quer dizer, se acontecer uma fatalidade, de facto, vão pagar o que lhes falta, o pouco já que lhes falta do empréstimo, mas não têm ali nenhuma proteção para aquilo que é o futuro dos filhos e do agregado familiar. Se deixar de existir por alguma fatalidade, de entrar uma fonte de rendimento portanto, no agregado familiar. Portanto, há aqui um trabalho de fundo que Exatamente. tem que continuar a ser feito de uma forma muito, muito forte, não é? Por todos os intervenientes. Sim, isso leva-me, Mónica, se calhar à minha próxima questão, que é, e que também já mencionaste, e que o Ricardo também acabou de mencionar, que é como é que nós conseguimos, será que os produtos estão adaptados a diferentes perfis? Ah, ou como é que nós podemos, no fundo, adaptar um bocadinho a oferta, à comunicação, o uso de dar os fatores fortes para determinados perfis? Portanto, o estudo revelou que há diferenças socioeconómicas, não é? Eu acho que se calhar vou pegar por aí, que se calhar é Sim, mais fácil, não é? Sabemos, os trabalhadores independentes muito mais desprotegidos. E se formos pensar, se eles dependem do próprio trabalho deles e se forem o que traz rendimento para casa, ou uma das pessoas que traz rendimento para casa, o facto de lhes acontecer alguma coisa tem um impacto muito grande, não é? Que se for um trabalhador por conta do trem, também tem, obviamente, mas se for um acidente de trabalho, quer dizer, há um conjunto de benefícios que provavelmente a empresa dá, algum apoio, o próprio seguro. Portanto, não é que o seguro de acidentes de trabalho para independentes não seja obrigatório, naturalmente, mas quer dizer, há aqui uma propensão a um risco, se calhar, superior. uhum, O estudo também revelou que famílias com menor poder de compra estão muito mais desprotegidas, muito inferior à média. Ah, e se formos pensar, são exatamente essas que não têm uma almofada financeira para se alguma coisa acontecer. Portanto, essas é que deveriam estar mais protegidas, exato, na minha perspectiva. exato. Como é que nós, será que a oferta que temos está adequada para estas diferenças? O que é que nós podemos fazer para conseguir que haja uma mais homogeneidade de acesso ao seguro de vida e de adesão ao seguro de vida? Eu acho que se calhar é um bocadinho mais isso. Aliás, porque muitas das pessoas que não, destes grupos que não têm, indicam que ou que não têm capacidade financeira, portanto, como é que nós conseguimos lhes passar que se calhar conseguem, ou que não têm necessidade de um seguro. É um conceito relativamente estranho, pelo menos nós que estamos metidos nisto e que sabemos que é uma importante proteção. Como é que nós conseguimos adaptar? Qual Ou é que é a algumas tua? até já estão fora do target para critério de elegibilidade na subscrição, não é? Também Isso, havia umas que referiam isso. exatamente. Ah, Ana, eu acho que, pronto, estes assuntos acabam obviamente por estar todos interligados e eu acho que aqui o mercado tem feito um grande esforço e eu acho que a oferta está bastante tem notado grandes melhorias, porque de facto as seguradoras estão cada vez mais a apostar e a trabalhar nesta segmentação em termos de construção de produto. Eu acho que cada vez mais existem, por exemplo, alguns produtos para séniores, alguns produtos também mais direcionados para os jovens, por exemplo.
Estamos aqui a trabalhar nesse sentido e eu acho que aqui as seguradoras têm vindo a evoluir e a fazer um bom trabalho. Claro que ainda existem muitas melhorias a serem trabalhadas, mas acho que estamos no bom caminho. Contudo, claro que eu acho que às vezes mais importante do que trabalharmos esta segmentação na própria construção de base de produto, também tem a ver com a segmentação na comunicação. Quando ainda agora estávamos a falar precisamente da falta de confiança do consumidor, porque só, os meios de comunicação social apenas divulgam os aspectos menos positivos e o setor de facto tem muitos aspectos positivos que muitas vezes não são relatos. Acho que aqui também tem a ver com os exemplos, por exemplo, que nós podemos utilizar na comunicação. Quando eu estou a comunicar para um jovem, se calhar eu posso utilizar uma comunicação mais direcionada para os canais digitais, para uma comunicação mais acessível, trabalhar um produto que seja também ele com prémios mais acessíveis, com uma oferta mais direcionada, mas que a própria comunicação também vá buscar alguns exemplos reais que exista aqui uma proximidade e uma identificação desse mesmo target, porque é mais fácil para mim eu identificar uma necessidade se eu perceber que o meu par tem a mesma circunstância e que fez este produto. Por exemplo, esta questão que falavas da conclusão do estudo, e que eu concordo contigo, aliás, que muitas vezes as pessoas com mais carência financeira são precisamente as pessoas que mais necessitavam ter um seguro de vida e que pensam precisamente ao contrário. Isto tem a ver com um mito que ainda existe, que o seguro de vida é um seguro caro e que é um seguro só para quem tem a capacidade financeira. E não é verdade. Na realidade, os seguros de vida têm uma. Por exemplo, no nosso caso, tem um livre de seleção de capital, de acordo com aquilo que de facto a pessoa pode subscrever, e, portanto, desta forma eu consigo proteger os meus filhos, os meus herdeiros, mas com um capital que é adequado àquilo que eu consigo pagar. Portanto, as seguradoras nesta parte já fizeram também aqui um longo caminho, ou seja, já existe a possibilidade de eu subscrever um capital que me é possível pagar. Agora, se calhar a comunicação é que tem que ser trabalhada nesse ponto de vista, tem que ser melhorada. Eu tenho que trabalhar para cada target e explicar e utilizar exemplos reais. E aqui também colando um bocadinho ao assunto anterior do próprio pagamento dos sinistros, tem a ver com isto, ou seja, se eu for buscar exemplos reais de sinistros que paguei e que no fundo foram benéficos para aquele agregado familiar, porque lhes trouxe a tranquilidade, a paz de espírito, porque paguei o colégio aos meninos, porque deixei que a casa ficasse paga numa situação de fragilidade daquela família. E, portanto, puderam manter o mesmo nível de vida que até então tinham, e, portanto, desta forma mitiguei um bocadinho aquela dor que muitas vezes as famílias passam num momento sinistro. De facto, é esta comunicação que se calhar também tem que ser trabalhada, porque o produto em si também tem que ser melhorado, obviamente, mas eu acho que as seguradoras estão a fazer um bom trabalho a esse nível. Sim, eu acho que isso é um bom ponto, porque, e como tu estavas a dizer, quer dizer, nós não precisamos todos de ter um seguro de vida de 500 mil euros ou de 1 milhão, quer dizer, Claro que não. precisamos ter 50, 25, 30, e tem que estar, quer dizer, se eu tenho um rendimento mensal menor, teoricamente as minhas despesas estão proporcionais a esse rendimento. E, Exatamente. portanto, vai-me fazer diferença ter um seguro de vida de 25 ou 30 mil euros, o que for, eu não preciso de ter de 100 ou 150 mil, não é? E, portanto, a própria redução do capital que está coberto pelo seguro também permite ter um esforço mensal que eu consigo suportar. Portanto, eu acho que isso sim, tens toda a razão, se calhar é muito mais por aí do que propriamente alterações radicais ao produto, que, como tu disseste, tem vindo a fazer a evolução e nós vemos aqui que trabalhamos com vários, nomeadamente em termos de exclusões, é muito mais abrangente, o que é que inclui, não é? Portanto, tem-se feito, até foi a questão, por exemplo, dos terremotos, não é? Que tem vindo sendo uma coisa que se o seguro de vida eventualmente cobria, quer dizer, a maior parte das apólices cobre, se a pessoa falecer por causa disso. Portanto, há uma evolução muito grande do ponto de vista do produto e como se calhar é mais no sentido de se passar às pessoas que não é caro. Aliás, porque o estudo próprio revela que quem tem diz que não é caro. Portanto, não é? Acho que é um bocadinho desmistificar por aí. Se calhar, Paulo, voltando também aqui à parte da segmentação, uma das coisas que foi realçada pelos participantes
foi que o seguro de vida fica muito caro a partir dos 50 euros, dos 50 anos, não é? Porque, quer dizer, nós sabemos que o seguro aumenta todos os anos, só pelo facto de envelhecermos, naturalmente, pronto, faz parte, tem a ver com o risco que aumenta de falecermos, mas como é que nós conseguimos, pensando também um bocadinho agora na nova forma de vida, não é? Se calhar estou a pensar, temos filhos mais tarde, antigamente se calhar tínhamos filhos aos 20 anos, agora se calhar temos a roçar os 40 ou até após os 40, não é? Portanto, significa que eu tenho filhos menores até 60 ou eventualmente 70 anos. Portanto, o seguro de vida tem que se prolongar, é mais importante quando eu tenho 50, se calhar, do que era há uns anos atrás, que era mais importante quando eu tinha 30 ou 40, não é? E depois também pensarmos que cada vez as casas sabemos que são caras, as pessoas compram casa mais tarde. Como é que nós conseguimos, no fundo, associar estas duas realidades? Ou seja, o aumento do preço do seguro de vida, que sabemos que a partir de uma determinada idade ele aumenta de uma forma mais acentuada, porque o risco também está alinhado com o risco, com esta alteração do ciclo de vida das pessoas. Como é que nós podemos, que estratégias é que nós podemos ter para que continuem, as pessoas continuem a estar protegidas quando realmente importa? Obrigado. Deixe-me só retomar a questão anterior e eventualmente acrescentar só algo, não complementar, mas acrescentar. Os seguros tornaram-se, e a Mónica explicou isso bem, acessíveis. Não é ao nível das coberturas que se deve mexer, estou lá doenças graves, são coisas muito importantes. A questão fundamental é como é que as pessoas façam o conjunto de necessidades que têm e pessoas com rendimentos ou de uma classe socioeconómica mais baixa, como demonstrou o estudo, e nós sentimos isso todos os dias, como é que elas podem encontrar através do seguro o tal segundo nível da teoria ou da pirâmide de Maslow para satisfazer essa necessidade de segurança. Ora, falou e falaram aqui várias vezes, por exemplo, da mensalidade do seguro. Isto foi uma forma que as seguradoras encontraram de tornar o seguro mais acessível, porque o seguro é anual, o prémio é anual, mas as seguradoras encontraram uma forma, agora até já sem encargos de fracionamento ou de cobrança por fracionamento, já está aí no mercado há uns anos para cá, de poder atrair, mas também tornar o seguro mais acessível para pessoas que não querem pagar 300 euros de uma vez, mas que preferem pagar os 25 euros por mês ou menos. É verdade que há sempre muito uma procura de fazer seguros com capitais elevados. A realidade mostra que em Portugal tudo o que vai acima dos 80 mil euros, vou falar em valores medianos, já começa a ser para um público-alvo muito restrito. Ou seja, as pessoas não precisam de comprar seguros ou subscrever seguros, a maioria das pessoas, porque é assim que nós temos montado a nossa sociedade, com valores muito elevados. Os seguros para 50 mil euros ou para 40, dependendo das idades, com certeza, torna-se muito mais acessível. Relativamente à sua questão. Bom, os prémios do seguro, o preço do seguro, nunca estiveram tão baixos. Okay? Certo, É mas sério. estamos sempre a falar de percepção, Claro, não é? sim, mas nunca estiveram tão baixos. Contribuiu para isso toda uma aprendizagem que as seguradoras fizeram em termos de serem capazes de tarifar adequadamente as faixas etárias, as diferentes faixas etárias, contribuiu também para isso toda esta competitividade que há no mercado e as seguradoras, além de introduzir ou procurarem introduzir algumas diferenciações, ficam depois, porque depois são copiados, somos copiados, nós também copiamos, como é natural, mas, enfim, melhoramos sempre qualquer coisa, fica só a tarifa. Mas chegámos ao limiar que pode ser perigoso em termos de rentabilidade para as seguradoras, e foi aqui dito pelo Ricardo, que de facto ninguém nos veio perguntar, quando foi a crise financeira, se nós, seguradoras, precisávamos de dinheiro. Foram todos a correr atrás dos bancos e salvar os bancos, e salvar os bancos, e novo banco, e mau banco, e essas coisas todas, e os seguros passaram perfeitamente esse período de crise, e foi uma crise bastante violenta, porque estávamos preparados, porque estávamos preparados. O certo, em relação às tarifas e para as pessoas com mais determinada idade, mais de 50 anos, onde eu já me incluo, os desafios para as seguradoras são tantos. Separar logo, desde logo, o aumento da esperança de vida
que tem um Certo. impacto nos prémios e aumenta a probabilidade do risco vir a acontecer. O que não é negativo, mas mais do que tratar o risco, é pensar o que as pessoas precisam a partir de uma determinada idade. Provavelmente já não precisam tanto de capital, mas precisam de qualidade de vida. E hoje os estudos demonstram que uma pessoa, por exemplo, a partir dos 66 ou 67 anos, que é a idade de reforma, no caso do homem tem mais ou menos 10 a 12 anos de qualidade de vida, ou seja, não há uma degradação da sua qualidade de vida, mas depois sim as coisas começam-se a complicar, e no caso das senhoras já é de 14 ou 15 anos, que vão mantendo, depois dos 66, depois da data da reforma, uma determinada qualidade de vida aceitável e depois degrada-se. Ora, o que é que os seguros podem fazer? Podem criar soluções, por exemplo, de forma que preservem, as pessoas possam preservar depois de uma determinada idade a sua autonomia, por exemplo. Podem também preservar ou manterem-se em casa para não ter que ir para o lado. Há um conjunto de reflexões que têm que ser feitas para as pessoas com mais de 50 anos, porque é a idade onde nos preocupamos com estas situações. Não é tanto uma preocupação de deixar 100 ou 150 mil euros aos meus filhos, por exemplo, ou à minha mulher, mas sim como é que eu vou viver os próximos anos. Okay? Já sabemos que muito se fala sobre os complementos de reforma, PPRs e por aí fora, mas também há outras situações que ocorrem e que acontecem cada vez mais frequentemente. O aumento da esperança de vida desafia-nos a todos para a criação de soluções, de produtos. A Prévoire já tem um produto que se chama Prévoire Maintien de Autonomia, Prévoire Manutenção da Autonomia, que vai mesmo nesse sentido, as pessoas poderem ter acesso a um acervo de assistências para continuar autónomas, nomeadamente para as questões do cotidiano. Agora, em relação às tarifas, para os mais de 50 anos, o que é que se verifica? Verifica-se o seguinte: já, quanto mais baixamos as tarifas para uma determinada faixa etária, alguém vai ter que pagar aquilo. Ou seja, vai haver a mutualização, ou seja, não ser os jovens, e lá estamos nós a afoguentar os jovens, ou os que estão em meia idade e por aí fora. Alguma coisa tem que acontecer. Mas o que é que faz com que as tarifas ainda sejam, apesar de serem bastante baixas, mas o que faz com que as tarifas aumentem? Bem, olha, doenças novas que surgiram, doenças crónicas, e a probabilidade de Alzheimer, Parkinson, etc., que não estão no quadro de exclusões, a probabilidade de vir a acontecer com o aumento da idade das pessoas, da esperança de vida das pessoas, é muito grande para a companhia de seguro. A probabilidade é grande, as estatísticas demonstram que é grande. Há também o aumento da taxa de mortalidade ou da invalidez. Já sabemos que uma pessoa, por exemplo, com uma determinada idade, uma queda resistirá muito menos a uma queda do que um jovem. Uma fratura poderá levar a caminhar rapidamente para uma invalidez, ao invés que com o jovem, se calhar não será a mesma situação. E depois há uma área em que os seguros e as tarifas são influenciadas, é a probabilidade da utilização do seguro. A probabilidade não aumenta. Quanto mais tempo as pessoas estiverem seguras, maior é a probabilidade disso acontecer. O que é que temos? Olha, temos seguros de vida inteira. Já existe há muitos anos, para várias gerações, passou a publicidade, temos seguros já específicos, não somos os únicos parceiros, temos produtos para pessoas com mais de 50 anos na área das doenças graves e também na área do cancro. Não somos os únicos, neste caso até somos. Mas, enfim, há uma série de soluções que visam, de facto, segurar as pessoas contra estas situações, mas é para um público-alvo que tem que pagar o prémio do seguro. O que é que nos resta a fazer? É que quanto mais elevado for a probabilidade de acontecer um determinado sinistro, maior vai ser o prémio. Mas se nós tivermos, os seguros também assentam sobre a lei dos grandes números, quanto mais segurados nós tivermos com 50, 55 e 60 anos, é provável que os prémios baixem de forma significativa, está bem? Ou seja, precisamos de massa para o trabalho a fazer pelos seguradores, através da oferta, pela mediação, etc. Tem tudo a ver com a diversificação do risco, não é? Se eu conseguir
partilhar o risco por mais pessoas daquela faixa etária, mais provável é que o preço diminua para aquela faixa etária. Faz todo Sim, sentido. essa análise dos modelos que nós utilizamos são modelos conhecidos, nós seguradores, são modelos que nos permitem olhar para trás, mas também projetar o futuro. Ou seja, não é Exatamente. olhar para o passado, senão estaríamos Sim, a e trabalhar também com dados obsoletos em alguns casos, mas depois projetar o futuro. Então, é de uma isso. forma ou pessimista, ou otimista, ou a mais provável, que geralmente onde nos colocamos. Isso, e se calhar pegando nesse gancho, até a minha pergunta para o Ricardo vai nessa, e se calhar a última pergunta, e depois lanço só um desafio a todos. Lança-nos o gancho que a realidade está a mudar muito, não é? E o Paulo estava a referir, quer dizer, que há mais doenças crónicas, ou pelo menos têm sido mais diagnosticadas, se calhar, porque há mais trabalho nesse sentido da parte médica. E temos, todas nós conhecemos pessoas que infelizmente ficam com essas doenças crónicas, quer cancros, infartos, etc. Portanto, isso também altera um bocadinho a dinâmica, não é? E às vezes é difícil de perceber para onde é que vai evoluir e o seguro de vida tem que ter, a tarifa tem que considerar isso. E se calhar, Ricardo, aqui pegando um bocadinho, e porque nós somos tecnológicos, como é que a tecnologia pode ajudar, se calhar, na aferição mais regular do risco e ajudar também melhor a estimar esse risco futuro. E se calhar indo buscar um bocadinho aqui Não. do teu passado na Zurique, como é que a tecnologia pode ter um papel, e que papel é que pode ter? Como é se é que já alguma coisa está a ser feita, não é? Porque as tarifas não precisam de ser estáticas, não é? Como é que a tecnologia pode aqui auxiliar, se calhar, a enfrentar estes desafios de mudança de demografia, de mudança de estilos de vida, que estão em constante evolução e que às vezes é difícil de prever para onde é que eles vão? Sim, quer dizer, pode muito, pode muito. Já hoje, eu diria, já há hoje muita tecnologia, e estou-me a referir aos smartwatches e às aplicações de telemóveis, muita tecnologia que a este nível permite monitorizar de uma forma efetiva qual é o estado de saúde do utilizador. Um, e vemos isso, há países onde isso está a ser feito. Nós, na Zurique, inclusivamente, também temos uma ferramenta dessa chamada Zurique Live Well, que permite fazer a monitorização do estado de saúde e do comportamento do consumidor, do cliente. Portanto, já há experiências a serem feitas em alguns países a este nível, porque, como é óbvio, eu consigo aí, e vamos entrar mais uma vez dentro do campo de aproximar as seguradoras ao cliente e haver uma transparência e uma simplicidade maior entre cliente e seguradora, e, portanto, o cliente ter a noção de que aquilo que são as suas opções e decisões, portanto, no dia a dia, que também pode impactar diretamente o prémio de seguro, não é? E os seus comportamentos de dia a dia. Portanto, há essas ferramentas, há experiências que nós, inclusivamente, estamos a fazer em alguns países, e, portanto, de haver um link direto entre a tarifação e esse comportamento que eu tenho de forma diária e os indicadores que eu tenho em termos de saúde. Este tema ainda esbarra numa questão de proteção de data protection, portanto, e eu acho que esta é a grande, para já, que é um tema muito sensível, e principalmente quando falamos de questões de saúde e dados pessoais, é um tema muito sensível, mas eu diria, a este nível as coisas só não ainda avançaram mais por causa do tema da data protection, porque efetivamente essa tecnologia já está disponível, e do ponto de vista técnico já haveria condições de fazer refletir isso nos modelos de pricing. Há essa questão que está a ser discutida. Achas que os consumidores valorizam essa, pela experiência que vocês já têm noutros países, os consumidores valorizam essa ligação entre alguma partilha de dados e da própria vida deles pessoal, com essa ligação a um preço ou a um Sim. produto diferente? Achas que isso é bem recebido pelos clientes? Acho que sim, por duas ordens de razões. Não só do ponto de vista prático, da pessoa perceber que pode ter uma ação direta naquilo que é o prémio que vai pagar, mas acima de tudo porque também estabelece aqui uma relação emocional, não é? Isso, sim. Ou seja, a Mónica falava há pouco na questão dos touch points, de haver cada vez, infelizmente, tendencialmente o seguro resume só o momento da compra e depois do sinistro, não é? Portanto, ah, ah,
para nós conseguirmos aproximar o cliente e o consumidor da seguradora e da indústria, temos de facto aumentar aqui o número de interações neste interregno, portanto, durante este processo. Portanto, e do ponto de vista emocional, para além da questão prática e efetiva de eu conseguir melhorar o meu prémio de seguro, se eu conseguir provar que tenho um comportamento do ponto de vista de saúde e que tenho indicadores de saúde mais positivos, isto ajuda a estabelecer esta relação emocional entre cliente e seguradora. Portanto, isto tem um papel aqui muito, muito importante, não é? Dentro desta lógica do gaming e do rewarding, portanto, há experiências muito engraçadas a serem feitas a este nível. Há ainda essa questão, que não é isso menos, é uma questão muito importante, que é a questão de como é que vamos ultrapassar e resolver as questões do data protection, dos dados pessoais que estão associadas a toda esta temática. Sim, e é interessante que para essa parte, essas experiências podem ter dois impactos, que é como é que se consegue aferir o risco naquela altura em que começa a escalar, não é? Nomeadamente acima dos 50, portanto todas essas tecnologias podem ajudar a aferir de uma forma mais específica, mas também ao usar essas novas formas, o gaming, tudo, também atrai se calhar aquele público mais jovem que neste momento se sente um bocadinho desligado disto dos seguros de vida, não é? Oh, Ana, e só acrescentar uma coisa, desculpa lá interromper-te. E depois outra coisa que é trabalharmos, e isso também é uma questão muito importante, que é a indústria seguradora trabalhar na prevenção, quer dizer, e não Isso. só depois estar lá para passar o cheque no momento da fatalidade, mas nós usarmos a informação que temos e um conhecimento cada vez melhor dos clientes para trabalharmos numa lógica de prevenção, não é? Isso é fundamental. Sim, sim, é em benefício do consumidor e de nós Claro, próprios, porque também, se Claro. calhar, diminuímos a probabilidade de ter que pagar alguma coisa no final, não é? Porque a claro. pessoa tem mais qualidade de vida, está mais prevenida, etc. Portanto, isso faz todo sentido. Muito obrigada. Eu, se calhar, deixava só, estou consciente do tempo, já passamos muito, mas achei que não valia a pena interromper porque foi uma conversa muito rica. Não sei se há alguém dos que nos estão a ouvir querem colocar alguma questão por chat ou eventualmente até abrirem o micro e fazerem aqui alguma pergunta. Tenho aqui uma pergunta de Jorge Fernandes. Existem seguros de vida com componente de poupança? É mais vantajoso do que fazer duas aplicações vida barra poupança? Paulo, estás a abanar a cabeça, se calhar deixe-lhe responder. Depende qual é a vantagem. Se é mais prático, é ter apenas uma apólice. Quanto à vantagem, depende da forma como queremos ver a vantagem. Ter duas apólices significa que tenho uma apólice para uma poupança e tenho uma apólice para o meu seguro de vida, que me vai proteger a minha família, por aí fora. Ter as duas apólices. Imagine que há uma situação onde eu tenho dificuldade em cumprir com o pagamento do prémio. Se eu tiver só uma apólice, vou ter que anular aquela apólice. Se eu tiver duas, eventualmente mantenho uma, consoante as circunstâncias, posso manter a de poupança ou a de vida e anulo a outra e vou tentar aguentar pelo menos o pagamento de uma. Por isso há aqui vantagens e desvantagens. Chama-se isso seguros mistos. Eu direi que os seguros mistos têm uma grande comodidade, é um pouco como os carros híbridos. Se eu tiver que fazer o cálculo à minha pegada de carbono, eventualmente um carro elétrico passo com nota A ou triplo A. Mas se eu tiver a pensar que não fico dependente de carregamentos e etc, se calhar um carro híbrido de gasolina é o que funciona melhor. Não sei Muito se bem, não respondi sei à se. questão. Sim, acho que É sim. Acho que complexo. é cada produto para a sua finalidade. Exatamente. Acho que é um bocadinho até mesmo para a pessoa perceber o valor daquele produto, que Mas pode mudar para as tais Claro. classes que se falou há bocado, enfim, socioeconómico é um pouco mais baixo, os seguros mistos são muito provavelmente as melhores opções, ok? Porque é uma única apólice, reúne os capitais, não precisam ser elevados, mas as pessoas começam a ganhar hábitos de poupança, de ter um seguro que os vai cobrir contra situações, um conjunto de imprevistos que lhes podem ocorrer. Porque, no fundo, aqui já foi dito, eu aproveitava para dizer, o seguro muitas vezes não é bem compreendido. E nós temos esse trabalho para fazer, mas falou-se aqui das tempestades e terremotos, etc. São tragédias, portanto, os incêndios são tragédias. E o seguro, e quando existem seguros, e os jornalistas não fazem bem esse trabalho, os seguros
fazem com que essas tragédias sejam, em muitos casos, só e somente, e sublinho bem, só e somente contratempos, porque o seguro está lá para pagar o que tem para pagar, a minimização. Ou seja, o que estamos é dar também tranquilidade e paz às pessoas e sossego às pessoas que o seguro está lá. Então é isso. Acho que isso tinha duas também Muito baterias. obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Se calhar então, só para fechar, e de uma forma muito rápida, peço-vos que seja muito rápida, Mónica, começando por ti, que foste a primeira, se tivesses que dizer, convencer alguém a fazer um seguro de vida, o que é que dirias? Ou se tivesses que partilhar alguma dica com um mediador de seguros, que dica é que darias? Assim, de uma forma muito rápida. Estás sem som, Mónica? Já estou, peço Já. desculpa. Talvez o melhor conselho que eu poderia dar é tentar conhecer o cliente, não é? Acho que não há nada como conhecermos o cliente para conseguirmos nos reposicionar e ganhar a confiança, a lealdade, e esta proximidade com este novo consumidor de seguros. Acho que é um bocadinho por aqui. Obrigada. Paulo, alguma recomendação ou algum conselho que daria aqui a alguém que Sim, não tem seguro de vida? sim, o seguro de vida é proteger quem e o que de facto importa. Ok? É esse o papel do seguro, é proteger, de facto, é proteção. E eu às vezes utilizo um pouco a imagem, uma analogia que eu faço, pode ser a rede, não é? Que os acrobatas utilizam. O seguro é aquela rede. E os acrobatas, com coragem, com audácia, com ousadia, treinam, 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 e depois têm a prova no final de semana, lá no seu circo, por exemplo. Sucede que eles fazem aquilo e oxalá não precisem da rede porque é duplamente mau. Mas estão protegidos, estão Exatamente. parados. Isso é que é o seguro, está bem? Exato, exato. Ricardo, algum conselho, alguma sugestão, alguma dica? Sim, eu acho que sim, agarrando um bocadinho até no que a Mónica referiu, quer dizer, a minha experiência tem-me dito que quando nós tentamos de facto perceber a situação pessoal e o enquadramento do cliente, eh, acabamos por conseguir ter sucesso em oferecer ou dar ao cliente, ou em fazê-lo compreender, dito ao contrário, em fazê-lo compreender que ele efetivamente tem uma necessidade que precisa de ser satisfeita e não ao contrário, ou seja, não é nós dizermos que temos o produto A, B ou C com as coberturas, não sei, temos que compreender o cliente primeiro, perceber o enquadramento do cliente e a situação do cliente e fazê-lo ver, e esse para mim é que é o tema crítico, isto tem que surgir de uma necessidade do cliente. O cliente tem que ter essa tomada de consciência. E é isso que, na maior parte dos casos, não acontece. Por isso é que não o leva a comprar o seguro, a adquirir o seguro, não é? Comprar, seja o de saúde, seja outra coisa qualquer. Portanto, quando nós conseguimos, entre aspas, fazer esse clique e conseguimos que exista essa tomada de consciência da parte do cliente, objetivamente, depois as coisas acontecem e o cliente acaba por comprar o seguro e mitigar esses riscos que tem, atendendo àquilo que é o seu enquadramento pessoal. Muito bem, eu acho que Ah, isso só. Paulo, não sei, ia dizer alguma coisa? Não. não, é Não. isso, é isso. Acho que. E o estudo prova mesmo isso, não é? Aliás, uma das conclusões finais é que quem percebe o seguro e quem considera que tem um conhecimento acima da média, não é? Portanto, fez esse estudo, há uma necessidade que percebeu, contrata um seguro, tem a probabilidade maior de contratar um seguro. Portanto, eu acho que é mesmo por aí, é começar para explicar porque é que existe a necessidade, enquadrar dentro da necessidade e depois a pessoa naturalmente vai perceber que faz sentido. Olha, já Ah, agora, e independentemente do corte que se faça em termos de segmentação, independentemente da condição certo. económica, financeira e social, independentemente da idade, quer dizer, isso é tudo possível de fazer, lá está, temos que é perceber, compreender cada cliente individualmente e de acordo com aquilo que é o seu enquadramento. Muito obrigado, Mónica, Paulo, muito obrigado Nada. pelas Obrigado. vossas contribuições. Obrigado. Acho que foi, eu pelo menos eu gostei bastante, acho que foi super. Tirei montes de ideias. Agradeço a todos também terem estado aqui connosco e ficado aqui mais tempo, porque demorou um bocadinho mais tempo. A gravação, como eu disse, vai estar disponível durante esta semana, depois para vocês acederem, portanto, será partilhada, estejam à vontade para ver e rever e partilhar.
E mais uma vez agradeço aos três e espero estarmos todos juntos em breve a voltar a falar sobre este tema, que eu acho que é super importante, e que se todos colaborarmos no sentido de criarmos mais literacia, darmos mais conhecer a relevância do seguro de vida para todos nós, vamos todos ganhar, não só nós, enquanto parte do setor, mas sem dúvida os consumidores, que acho que esse é para eles que nós trabalhamos. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, parabéns Obrigada, pelo bom Obrigado, dia. convite. Filipe. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Deus. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.